Capítulo 2 Consequências. Se passou um mês desde o despertar da magia dos gêmeos. José, embora tenha sobrevivido à explosão, não era mais capaz de andar ou movimentar seus braços. Se deslocava com o auxílio de uma cadeira de rodas, onde sua mão direita sempre ficava agarrada à varinha, como se estivesse calcificado naquela posição. Sua expressão era de tristeza e sua voz, que a tanto alegrava as multidões, se calou. Na verdade, José mal conseguia falar. Caim e Abel também não voltaram a se falar desde o ocorrido, até que chegou o momento de buscar suas varinhas mágicas no Ministério da Defesa. O Medidas Introdutórias à Magia, conhecido por mim, era o setor responsável por entregar a primeira varinha ao bruxo recém-despertado. Cleo saiu de casa com os filhos, deixando o marido aos cuidados da vizinha e amiga Glória Gonçalo. Para chegar ao ministério, tiveram antes que ir ao cartuário de Pedra Amarela, local de onde saem as carruagens. Chegando ao local de embarque, Abel ficou impressionado com o cartal, pois nunca havia visto de perto a criatura. Os cartais eram belas criaturas equinas, com bicos longos e patas com garras, além de grandes asas e uma cauda. Sua aparência reptiliana fazia lembrar um dragão. As carruagens eram compridas, feitas em uma madeira escura levemente avermelhada e possuíam 4 janelas. Ao embarcarem, Abel notou que eram divididos em 2 conjuntos de 8 lugares, 4 de cada lado. Caim se sentou em uma das janelas, sua mãe em seguida e Abel ao lado dela. Ao lado de Abel sentou-se um senhor gordinho, com barba desgrenhada. Ele usava um chapéu marrom visivelmente menor que sua cabeça e um terno da mesma cor do chapéu. Ele olhou para Abel e sorriu de forma simpática, levantando o chapéu como forma de cordialidade. À sua frente sentaram 4 jovens estudantes do Instituto Merlinos. Usavam longas capas pretas e uniforme cinza escuro, com o brasão da escola no peito. A carruagem deu um solavanco e começou a andar. Em alguns segundos, Abel notou que já não estavam mais tocando o chão. Por um momento pensou em chamar Caim para dividir a alegria de estarem voando, mas lembrou-se do estado em que seu pai ficara aos cuidados de Glória e recuou. Ele não queria culpar o irmão pela tragédia, mas não conseguia controlar a raiva. Então optou por ficar quieto. O senhor gordinho o cutucou e disse: "Está indo ao mim?" Abel sorriu em concordância. "Estou sim", o senhor disse com um sorriso. "Me lembro quando fui receber minha varinha. Foi um dia incrível. Mal podia esperar para começar as aulas no Instituto Merlinos e começar com a aula de feitiços. A propósito, não me apresentei. Me chamo Arquibaldo Filos e sou professor das magias nível 1 amarelas. Leciono a disciplina de Fundamentos da Magia do Instituto Merlinos." Abel arregalou os olhos e sorriu impressionado. Enquanto isso, Caim olhou para o lado ao ver a agitação do irmão. "Muito prazer em conhecer o senhor", disse Abel. "Me chamo Abel Evade e serei o maior bruxo que o mundo já viu." Arquibaldo gargalhou. "Certamente será, Abel, certamente será. Pode me chamar de Kiba, ou como todos os alunos chamam, Professor Kiba." Caim olhou de canto de olho e pensava o quanto que Abel mudou naquele mês. Ele estava muito mais confiante de si. Perdera inclusive a timidez que tanto lhe era característica. Seria a magia responsável por tamanha transformação? Cleo percebeu o interesse de Caim na conversa entre o irmão e o novo amigo. Por que não tenta conversar com seu irmão? Caim olhou para baixo, lembrou do estado do pai e lembrou como ele o tratara na noite do seu despertar. O ocorrido com o pai foi um acidente e nada daquilo foi pensado por ele. Como pode Abel o culpar? Ele era seu irmão, tinha que estar do seu lado. Eu não tenho nada para falar com esse traidor. Caim virou-se para a janela e ficou admirando as nuvens. Cleo entendia tanto a dor de Caim quanto a dor de Abel. Porém, entendia também que aquilo não era culpa de ninguém. Mesmo o marido não deveria culpar o filho. Ela queria unir novamente sua família. Houve um novo solavanco e a carruagem pousou na cidade de Canares. Abel se despediu do seu novo amigo e partiu com sua família. O Min tinha uma arquitetura incrível.
Era um grande castelo preto com detalhes em vermelho. Entraram por portas de aproximadamente 6 metros em uma sala onde havia várias crianças acompanhadas de seus pais. Sua mãe pegou uma senha e logo se sentou com eles em um banco. Lá era um ambiente sério que não permitia muito barulho, então todos ali conversavam cochichando. Não demorou muito para serem chamados por um homem que possuía um enorme bigode e uma longa barba. Ele vestia trajes pretos com detalhes em vermelho e chamou pelos irmãos em alto e bom som. Cleo se levantou e dirigiu-se com os filhos até o homem. O bruxo solicitou que o seguissem, abrindo uma porta que levava a um enorme corredor. No caminho, havia estátuas de pedra com algumas criaturas que lembravam corujas. O homem parou em frente a uma porta, abriu-a e falou: "Apenas uma criança por vez deve entrar aqui. Além disso, a senhora deve aguardar aqui fora." Caim se disponibilizou a ir primeiro, e o bruxo fez um movimento com a cabeça, indicando que estava de acordo. Então, Caim entrou para a sala seguindo o bruxo, e logo a porta foi fechada atrás deles. Na sala havia centenas de varinhas nas paredes, e no centro, um balcão com um livro de aparência muito antiga. O bruxo então conjurou em voz alta: "Pena." Uma pena que estava apoiada em cima do livro se colocou de pé. O bruxo pegou sua varinha e continuou falando: "Meu nome é Samuel Tomeres e vou te auxiliar na escolha da varinha. A partir daqui, tudo que falarmos a pena escreverá no livro da magia. Todos os bruxos que passaram por aqui têm seus históricos neste livro." Samuel apontou a varinha para Caim. "Elige o num." Ao falar as palavras mágicas, Samuel atingiu Caim com um feixe cor branca. Assim que o feitiço bateu no peito de Caim, ele passou a ouvir a batida de um coração e alguns segundos depois notou que não era o dele. "Caim, com esse feitiço você passa a ouvir o coração da sua varinha, e as varinhas nessa sala passam a ouvir o seu. No momento que se tocarem serão um só." Caim olhou por toda a sala, e era fascinante. Em uma prateleira, enxergou uma varinha fina, escura, com alguns nós em sua madeira. O coração da varinha batia forte, alto e acelerado. Era ela. "É essa aqui." Assim que ele a segurou, um silêncio se fez. Caim olhou para Samuel, que estava ainda mais sério que de costume, e perguntou: "É só isso? Essa é a minha varinha?" Samuel se aproximou de Caim, tomou a varinha de suas mãos e disse: "Esta varinha foi produzida na cidade de Jade, feita com mesma madeira e núcleo da varinha de Morgana Le Fay. Muitos bruxos sonharam ser escolhidos por ela. Ela passou pelas regiões de Jade, Safira, Rubro, Ametista e agora chegou a Canares. Com certeza irei ouvir muito sobre seus feitos, Caim." Samuel devolveu a varinha a Caim e abriu a porta. Em seguida, o bruxo saiu e chamou pelo outro irmão. Abel se levantou e foi em direção à sala, passando por Caim. O irmão estava com um sorriso e nunca o vira tão feliz. Samuel fechou a porta após Abel entrar. Sentando-se ao banco com a sua mãe, Caim contou tudo o que aconteceu na sala e tudo o que Samuel falou. Sua mãe não era simpatizante de Morgana. Ela achava suas medidas extremistas demais. Ficou feliz ao ver o filho tão entusiasmado, porém achou melhor aconselhá-lo. Cleo disse ao filho com uma voz tranquila: "Para o seu próprio bem, sugiro que não conte essa história que Samuel o contou. Digamos que bruxos partidários de Merlin podem ser um pouco hostis com você. Já os de Morgana podem ser consumidos pela inveja e desejarem te fazer algum mal para possuí-la." Samuel abriu a porta novamente e Abel saiu com sua varinha em mãos. O bruxo fechou a porta e entregou a Cleo o certificado comprovando a legitimidade da magia dos filhos e de suas varinhas. Ao sair do Min, Abel parabenizou o irmão. "Parabéns, Caim. Sei o quanto você queria isso." Caim ficou um pouco desconcertado, pois não esperava que o irmão lhe dirigisse a palavra naquele momento, mas decidiu responder: "Parabéns para você também, Abel." De volta ao cartuário, não demoraram a embarcar. A família tinha pressa, uma vez que Glória estava cuidando de José. Ao chegarem em Pedra Amarela, já era quase noite. Cleo abriu a porta de casa e viu Glória debruçada em cima da mesa. Pediu aos filhos que entrassem sem fazer barulho. Chegou perto de Glória
e a cutucou com jeitinho. A mulher acordou com a cara meio amassada e cumprimentou Cleo, soltando um grande bocejo em seguida. Glória olhou ao redor, viu os meninos com suas varinhas e deu um enorme sorriso de satisfação. Caim, Abel, meus meninos, que alegria ver vocês crescendo. E abraçou-nos dois de uma só vez. Quero mostrar ao meu pai, disse Abel, que saiu correndo em direção a um dos quartos da casa. José ainda estava acordado, sentado em sua cadeira. Ele olhava para a lua com um semblante triste. Lembrava-se das inúmeras vezes que cantou nas noites de pedra amarela. Lembrou da sensação de segurar sua viola e sentir o vibrar das cordas. Tudo isso interrompido por aquela fatídica noite. Foi então que Abel entrou no quarto. Papai, chegamos. E olha, ganhei a minha varinha. Ela é bem firme e tem esse formato de espiral em volta. O senhor verá. Serei um grande bruxo, assim como o senhor sonhou que eu fosse. Uma lágrima correu pelos olhos de José, imensa alegria por ver o filho crescendo. E com muito esforço conseguiu pronunciar. Bens-me, Lhu. Abel então deu um abraço no pai, um beijo em seu rosto e saiu. Cleo estava na sala conversando com Glória e contando como foi a ida até mim. Enquanto isso, Caim saiu em direção ao quarto do pai. José escutou o ranger da madeira e imaginou ser Abel, que esquecera de contar algo. As luzes dos lampiões que iluminavam o quarto se apagaram e José se assustou. Então surgiu Caim. Seu rosto estava parcialmente iluminado pela lua, enquanto a outra metade era envolvida pela escuridão. Seus olhos verdes pareciam brilhar mesmo com a pouca luz, e isso fez com que José se lembrasse da noite em que perdera tudo. Olá, papai. Sei que faz tempo que não nos falamos, e provavelmente não voltarei a fazer isso tão cedo. Só queria lhe dizer que aquele que julgou ser um fraco será o bruxo mais poderoso que o mundo mágico já viu. Minha mãe pediu que eu não falasse a ninguém a história que Samuel me contou. Mas para você acha que posso contar? Acho que posso confiar em você para guardar um segredo. Caim deu um sorriso de lado, sarcástico. Então contou ao pai tudo aquilo que Samuel o contara quando tomou posse da varinha gêmea de Morgana Le Fay. Aquilo que me disse sobre os não-magis serem inferiores e terem que se curvar aos bruxos. Sabe, papai, concordo com o senhor. Porém, acrescento mais. Bruxos fracos são menos que não-magis, pois, mesmo com acesso à magia, ainda assim são fracos. Então, quando me tornar o bruxo mais poderoso do mundo, colocarei cada um no seu lugar. Bruxos acima dos tolos e fracos. O pai arregalou os olhos com terrível expressão de pavor. Caim sorriu, deu uma boa noite ao seu pai e completou. Lembre-se, papai, é o nosso segredinho. Cleo estava indo se deitar quando viu Caim sair do quarto, então falou. Filho? Caim olhou para sua mãe e falou. Fui mostrar minha varinha para o papai, mas acredito que ele ainda não me perdoou. A mãe abraçou o filho com carinho e o deixou ir. Ao entrar no quarto, viu José com os olhos arregalados. José, o Caim se sente mal pelo que fez. Se não por ele, faça por mim. Perdoe nosso filho. Deu um beijo no marido e o colocou na cama. José tentou falar com a mulher, mas não conseguiu. Da sua boca não saía som algum, nem sequer um gemido, nem sequer um pedido de socorro. Se você está gostando desta história, apoie o projeto nos seguindo nas redes sociais, @TrucoBruxo.